Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Paulo, quando escreve a Timóteo, fala da importância da Escritura. Diz que toda a Escritura é inspirada e é útil para orientar, para corrigir. É caminho seguro para a nossa salvação. Por isso que precisamos dar a devida atenção, o devido valor à Palavra de Deus. E hoje, de modo especial, celebrando a grande festa em louvor ao Divino Pai Eterno, aqui em Trindade, a cidade cheia de romeiros, manifestando a sua devoção, o seu amor, o seu culto de adoração ao Divino Pai Eterno. Vamos escutar com atenção a mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração no dia de hoje. A Palavra de Deus pode nos transformar, se de fato tivermos o coração aberto para acolhê-la. Vamos escutar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, ouvimos esse trecho do Evangelho, bem conhecido por nós, sobre a identidade de Jesus. E esse trecho do Evangelho ilumina uma festa litúrgica importante na vida da Igreja. Aqui no Brasil, hoje, neste domingo, celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Por isso o Evangelho coloca no centro daquilo que nós ouvimos a profissão de fé de Pedro. Vamos fazer a nossa reflexão sobre este Evangelho nesse dia tão especial, quando aqui em Trindade estamos exultantes, celebrando, louvando o Divino Pai Eterno, nesse dia solene, o dia da festa em louvor ao Divino Pai Eterno, permitir que esta mensagem do Evangelho nos ajude a transfigurar a nossa vida e o nosso ser. O Evangelho começa dizendo: Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Esta pergunta de Jesus é pela sua identidade. Jesus quer saber qual é a sua identidade, qual é o seu significado para as pessoas. Esta pergunta, a princípio, ela é uma pergunta generalizada. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Tanto que as respostas obtidas também são generalizadas. Alguns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outros ainda que é um dos profetas. Importante a gente dizer que para Jesus não basta dizer o que as pessoas dizem sobre ele. Por isso Jesus repete a pergunta, só que agora diretamente a seus discípulos. A Jesus interessa saber o que ele significa para os seus amigos, para os seus companheiros. O mesmo vale dizer a cada um de nós. Não basta que a gente diga o que Jesus representa para as outras pessoas. É preciso que cada um responda o que significa Jesus na minha, na sua vida. Qual é a identidade de Jesus para mim? Qual é a identidade de Jesus para você? Por isso, Jesus se volta aos seus discípulos e agora pergunta diretamente, como que fitando o seu olhar aos seus discípulos, pergunta: E vós,
quem dizeis que eu sou? Repito, não basta dizer quem é Jesus para as outras pessoas. É preciso que nós mesmos saibamos dizer quem é Jesus para cada um de nós. Pedro é quem se levanta em nome dos discípulos para dar uma resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, é uma profissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a verdadeira identidade de Jesus. Ele é o enviado do Pai Eterno, ou ungido, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E é sobre esta fé de Pedro que a igreja é alicerçada. É por isso que nós dizemos que a igreja ela é apostólica, porque ela se alicerça justamente nesta fé. É nesta fé que a igreja foi edificada e é nesta fé que a igreja sobrevive até hoje, a fé apostólica. É esta profissão de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E justamente diante dessa profissão de fé que Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que está nos céus. Primeiro é interessante porque o Evangelho diz que Pedro é filho de Jonas. Antigamente, quando se utilizava essa expressão filho de alguém, era mais pelo seu comportamento, pelo modo com que a pessoa se comportava. Por isso que Pedro aqui é chamado de filho de Jonas, porque Jonas, ao receber o chamado do Senhor, caminhou para outra direção, uma direção contrária. E Pedro, ao longo da sua história, também muitas vezes entendia de forma equivocada aquilo que Jesus dizia. E para sublinhar isso, o Evangelho diz que esta não é uma revelação que veio da carne e do sangue, mas do Pai, uma revelação do alto, uma revelação que veio direto do Pai eterno. Por isso Jesus chama Pedro de bem-aventurado, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E a partir disso, Jesus fala: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, como dito, é sobre esta profissão de fé de Pedro que a igreja é edificada. E a igreja subsiste até hoje por este alicerce, o alicerce da fé apostólica. E diz mais Jesus: as portas do Hades, isto é, as portas do inferno, nunca prevalecerão contra ela. Nenhum mal vai prevalecer contra a igreja. Ao longo de mais de 2000 anos, a igreja já passou por tantas situações difíceis, mas nenhum mal vai prevalecer, porque a igreja é de Cristo. Ela é alicerçada sobre a fé dos apóstolos. Por isso o mal não vai prevalecer. A igreja subsiste porque nela está Cristo e porque ela é alicerçada sobre a fé apostólica. E aí esta imagem bonita, Jesus dizendo para Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, a igreja tem esta função de aproximar céus e terra. Quando o Evangelho fala de terra, está falando da dimensão do ser humano. E quando o Evangelho fala dos céus, está falando do divino. Portanto, qual é a missão da igreja, assim como é a missão de Pedro, de fazer esta ligação entre Deus e a humanidade, de aproximar céus e terras, de aproximar Deus do ser humano. E aí a gente precisa se perguntar: será que hoje estamos cumprindo bem esta nossa missão de aproximar os céus da terra, de aproximar Deus da humanidade? Ou será que nossas ações, nossas palavras afastam ainda mais as pessoas de Deus? Esta é a nossa missão. Peçamos a graça do Espírito de Deus para celebrar bem no dia de hoje esta festa tão bonita em louvor ao Divino Pai Eterno, à luz desta mensagem do Evangelho que nos fala da identidade de Jesus e da edificação da sua Igreja. Que sejamos fortalecidos sempre por esta mensagem do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, com o coração agradecido nesse dia de festa, nós queremos nos colocar diante do Pai Eterno,
com o coração cheio de gratidão, porque escutamos também esta mensagem do Evangelho que nos fala da identidade de Jesus, da profissão de fé de Pedro, diante da pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? No dia em que celebramos também a solenidade de São Pedro e São Paulo, que eles intercedam por nós para que sejamos fiéis à missão que o Senhor nos confia. Vamos rezar ao Pai Eterno com confiança. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia, te agradecemos por este momento que tivemos. Estamos com o coração exultante de alegria, nesse dia de festa para nós que somos teus filhos e filhas, muito amados, Pai Eterno. Ajuda-nos a sairmos renovados desta romaria para renovar também o mundo onde nós habitamos. Te pedimos, Pai Eterno, a força do Teu Espírito para que continuemos a missão da Igreja no mundo, sempre confiantes de que ela é alicerçada nesta fé dos apóstolos proferida por Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.